Paulo Guedes está com os dois pés já fora do governo Jair Bolsonaro. Só falta oficializar. É um divórcio, não tem mais como continuar e já tem até sucessor. Campos Neto. Se você nunca ouviu falar, eu vou te explicar quem é Campos Neto, o próximo ministro da Economia de Jair Bolsonaro. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Roberto Cardoso, se você está chegando aqui pela primeira vez, e eu vou direto ao assunto. Campos Neto é o próximo ministro da Economia assim que Jair Bolsonaro meteu o pé na bunda do Paulo Guedes. Eu vou explicar por que o Paulo Guedes vai sair primeiro e vou dizer quem que é esse Campos Neto, tá? Eu só peço para você já ir se inscrevendo no canal. Você se inscreve para ajudar a gente a produzir conteúdo, pode ser? Então olha só, alguns meses atrás, uns 5, 6 meses atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal fazendo uma lista de ministros, falando, ó, esses ministros aqui estão no bico do corvo. Bolsonaro vai mandar eles embora a qualquer momento. O primeiro era o Mandetta. Todo mundo falava, mas no meio de uma pandemia ele vai mandar o ministro da Saúde embora? A gente nem lembra que nós nos preocupamos com isso, né? De ficar sem ministro da Saúde no meio da pandemia. Mas eu falei, do jeito que eles se chocam, Bolsonaro vai mandar ele embora com pandemia e com tudo? Mandou mesmo. Aí eu falei, tinha outra, Regina Duarte. Porque a Secretaria de Cultura é uma bagunça. Lá tá cheio de olavista, é um bando de gente alucinada que tá combatendo o marxismo cultural lá. Tá dividido, tá uma parte dentro do turismo, tá uma parte dentro do Ministério da Cidadania. Ninguém sabe o que acontece ali, tá uma bagunça. Eu falei, ela não vai ficar. Falei também do Marcos Pontes, porque ele não faz nada. Marcos Pontes não faz nada e o Centrão estava de olho no ministério. Ele não foi demitido, mas o ministério foi dividido. 80% foi para o Fábio Faria, que é do Centrão. Né? O genro lá do Silvio Santos ficou com 80% do ministério dele. E mesmo esse 20% que ficou, o Centrão também quer. E o Paulo Guedes. Falei do Paulo Guedes também, porque o ano passado ele já frustrou todo mundo com o crescimento do PIB de 1,1%. Aquilo ali não tinha pandemia, não tinha nada a ver com problema de saúde, foi incompetência pura. Ele não conseguiu gerar um único emprego, o crescimento foi ridículo e o Paulo Guedes ele já chegou cercado de desconfiança, porque ele não é uma pessoa reconhecida no mercado financeiro, ele não é uma pessoa com livros publicados, uma pessoa que você fala, pô, esse cara entende. Ele já não era esse cara. Mas se desse resultado, se aprovasse as reformas, essas reformas neoliberais, e se fizesse a economia crescer, estava ótimo, a gente ia tolerar o Paulo Guedes. Mas não, as reformas só foram aprovadas porque o Rodrigo Maia fez a articulação lá no Congresso. Todo o executivo ficou de fora, ficaram lá brigando com o Bolsonaro, querendo fechar o Congresso. Paulo Guedes não pisou lá, não conversou com ninguém, só aprovou por causa do Rodrigo Maia, sem participação do Guedes. E o crescimento, gente, 1% de crescimento, se você não fizer nada, a economia cresce 1%. Né? Porque com o material que eu tenho aqui, sempre dá para eu usar melhor uma coisa ou outra, eu consigo produzir um pouquinho a mais. Crescer 1% não precisa fazer nada, isso acontece sozinho, chama ganho de produtividade. Você não precisa gerar um emprego para você crescer 1%. E isso frustrou muito as pessoas, porque parece que o empresário só quer que venda tudo. Não! Quem tem dinheiro, se a economia crescer, é quem mais vai ganhar. É sempre assim, mesmo que todo mundo ganhe, quem tem mais ganha mais. Então eles querem reformas, eles querem modelo neoliberal, mas eles querem economia que cresça. Nós estamos praticamente vivendo uma década perdida. Né? Desde 2013 que nós estamos numa crise, já estamos em 2020, nós vamos completar uma década de crescimento perdido. E quem tem mais está perdendo dinheiro. Eles querem crescimento econômico. Paulo Guedes não consegue dar. Então o Bolsonaro está querendo há muito tempo botar o Guedes para fora, e enquanto muita gente pensa assim, ai, mas o Guedes é a sustentação desse governo, o que é importante é o modelo neoliberal. Se é Guedes ou se não é, tanto faz. E como o Guedes é incompetente, quem entrar vai melhorar. É bom para o governo Bolsonaro fazer essa troca. E quem pode entrar é esse Campos Neto. Ele já é o presidente do Banco Central hoje, então ele já está no governo, ele é presidente do Banco Central, e ele é Campos Neto porque ele é neto do Roberto Campos, aquele Robertão do governo do Castelo Branco. Ele era ministro do Planejamento, o Roberto Campos, ministro do Planejamento do general Castelo Branco durante a ditadura militar, e ele foi um dos idealizadores do BNDES, esse BNDES que existe até hoje aí, tá? Ele sempre foi
extremamente liberal. Eu lembro do Paulo Henrique Amorim, que chamava o Roberto Campos de Bob Fields. Ele traduzia, né, Roberto para Bob e Campos para Field, em inglês. Ele falava Bob Field, porque ele é extremamente alinhado com os Estados Unidos, ele é extremamente neoliberal. Ele chamava a Petrobras de Petrossauro. Ele falava, temos que privatizar a Petrossauro, precisamos vender a Petrossauro. Isso, gente, lá atrás, nos anos 70 ele já falava isso. Imagina o neto dele, né? Imagina 2 gerações depois o quanto essa família não é neoliberal. Então esse Roberto Campos Neto é neto do Roberto Campos lá da ditadura e ele está no Banco Central. Ele é extremamente neoliberal e ele seria um nome muito bem recebido pelo mercado, porque ele já trabalhou no Banco Bozano Simonsen, ele já trabalhou no Banco Santander, ele é uma pessoa do mercado financeiro, ele já está no Banco Central, ele já é alinhado com Jair Bolsonaro, então ele é um nome perfeito para o que o Bolsonaro quer. Ele quer tirar o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes é neoliberal também, mas ele é um neoliberal bitolado, ele só quer cortar custo, cortar custo. Cortar custo. E na economia não vai crescer sem dinheiro. Como eu vou vender minha mercadoria para alguém se as pessoas não têm dinheiro para comprar? Você não pode simplesmente tirar tudo do trabalhador, porque a economia trava. Ninguém tem dinheiro para comprar, a economia para. Então eu preciso ter um cara neoliberal que faça as reformas, que corte custo, tudo que o mercado quer, mas que não deixe as pessoas tão sem dinheiro. E Jair Bolsonaro quer gastar. Paulo Guedes é completamente contra gastar porque para ele só existe número, ele quer número na frente. Mas Jair Bolsonaro pensa na própria reeleição, então ele quer gastar pelo menos 5 bilhões em obras para o próximo ano. Paulo Guedes é contra, Paulo Guedes não vai ficar. A solução é essa. O nome perfeito é o do Campos Neto. Já conhece Bolsonaro, já trabalha com Bolsonaro, está no Banco Central, é respeitado pelo mercado, tem uma grife, né? Porque ser neto do Roberto Campos, o Robertão da ditadura militar, o Robertão do Castelo Branco, o que da Petrossauro, ele é a própria privatização em pessoa. Então a situação melhora para nós? Alguma coisa sim, porque pior que o Paulo Guedes ninguém vai ser. Né? Então assim, algum crescimento, a gente deve ter alguma perspectiva. Vai ajudar um pouco o governo Jair Bolsonaro, porque vai injetar um pouco de oxigênio ali, vai revitalizar a economia, vai animar os mercados, vai melhorar o humor. A popularidade de Jair Bolsonaro deve aumentar um pouco entre a classe mais alta, porque o que está sustentando é a classe baixa. A classe alta está contra hoje Jair Bolsonaro, por causa do crescimento econômico que não acontece. A aprovação entre a classe alta deve aumentar e é possível também que as privatizações acelerem, que as reformas acelerem. Então, a longo prazo, pode ser que a gente pague um preço alto, porque ele é extremamente neoliberal. Mas enquanto Jair Bolsonaro estiver lá, esse projeto neoliberal vai estar, porque esse governo fez um pacto com o diabo para se eleger. Né? Jair Bolsonaro era um deputado do baixo clero, ele não era ninguém, ninguém apostava na candidatura dele, tiraram o Lula da eleição para que ele pudesse, a direita pudesse vencer, mas Alckmin não vingou, Amoedo não vingou, Meirelles não vingou. Apareceu o Bolsonaro e falaram, olha, vamos apoiar você, mas nós queremos isso, isso, isso. Bolsonaro nunca foi neoliberal, nunca foi privatista. A gente tem falas dele falando que tinha que fuzilar o FHC porque privatizou a Vale do Rio Doce, porque privatizou as Teles, porque queria privatizar a Petrobras. Ele sempre foi contra isso, mas para ser presidente ele topou. Então, enquanto esse projeto estiver lá, se trocar um ministro por outro, não dá para a gente ter a ilusão de que o modelo econômico vai mudar. Mas, pelo menos, o Paulo Guedes é muito incompetente. Ele é muito ruim. Ele é incapaz de fazer as reformas que o mercado quer, de gerar o superávit que o mercado quer e, ao mesmo tempo, produzir crescimento econômico. O modelo dele, que ele já implementou no Chile do Pinochet, falhou no Chile. O Chile está em colapso. Todo mundo está vendo que o Brasil vai entrar em colapso e eles, assim, o mercado não quer Paulo Guedes lá. Ninguém quer o país em colapso. Quer o país com reformas neoliberais, mas não quer o país em colapso. E Paulo Guedes não dá alternativa, ele é extremamente bitolado. Então o sucessor dele já está até pronto. Vai depender agora de Jair Bolsonaro escolher um momento para fazer mais ou menos assim, uma saída menos desonrosa. Vamos achar um jeito de tirar,
mas o pé já está preparado para dar um chute nos fundilhos. Paulo Guedes praticamente já é passado e quem vai entrar no lugar é Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, que é neto de Roberto Campos, lá da ditadura militar, e é um neoliberal privatista. Não esperem outra coisa desse governo. Certo, meus amigos? Então é isso, deixa um comentário aqui para mim. No final do vídeo eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal no Apoia-se. Se você também quiser ajudar, o link está na descrição. Um grande abraço, já fui!